Fala, turma, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nós, mais uma aulinha de processo penal. Show de bola, deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, porque senão vai ficar todo dia perturbando. Show. E aí, turma, como estamos hoje? Me contem aí. Deixa eu ver aqui. Temos pouca gente hoje. Janete, bom dia. Júnior, bom dia. Davi, bom dia. Show, galera, show, show, show. Que bom, né? Mais um dia aí pra gente aproveitar, pra gente viver. Fabiana com foto de máscara. Muito bem, Fabiana, gostei de ver. Incentivando o uso de máscara, porque a galera aí parece que esqueceu, né? Eu realmente me dei conta que a quarentena acabou, foi faz tempo. Aí saem nas reportagens, o governador não adiou a abertura dos bares. Eu não sei da onde, porque eu não sei qual é o bar que não está aberto. Sério mesmo. E não está aberto e não está lotado. Aí, eu tenho um Instagram, basicamente, para seguir um perfil que se chama o Melhor Vídeo. Eu acho que eu já deve ter falado isso para vocês, né? Que eu bolo de rir das besteiras dele. Aí, ele colocou, aí eu vejo, né, de vez em quando e tal. Aí ele colocou, não sei se foi agora, um bar lotado de gente, sem máscara, aquela confusão toda. Aí em cima tinha escrito assim: o coronavírus que lute. Eu começo a rir dessas besteiras. Ora, o coronavírus que lute. E o corona no mundo, né? Mas, pessoal, infelizmente, a quarentena realmente eu me dei conta, depois que eu resolvi flexibilizar, né? Eu tô no estágio 4 da quarentena. Evito ao máximo sair de casa, mas tenho ido para academia todo dia, tenho ido para restaurantes. Eu evito, mas eu tenho. E aí, cada vez mais, eu nem me assusto mais, que realmente já acabou. O Júnior disse que tá suspenso por conta das eleições. Pois é, porque aí a mídia parou muito de noticiar, né, Júnior? Exatamente porque por conta das eleições, né? Então, a eleição, enfim, é o que aliena todo mundo, é o que manda em todo mundo. Quando passar as eleições, a pandemia volta, Davi? Eu acho que é por aí mesmo, cara. E é triste, né, pensar nisso, mas realmente acabou, foi faz tempo. Aí eu lembrei disso porque a Fabiana tá aí com essa foto de máscara dela, e é muito importante a gente usar. Ó, o Júnior, o contatinho das Coca-Cola. Cara, tu não bebe essas Coca-Cola, não, hein? Ou é porque fica repondo? Porque toda aula essas Coca-Cola aí deve ficar repondo, né? As Coca-Cola. E o pior é que é normal, se fosse diet não, zero, né? Até pedia. Aí o Júnior disse que a maior novidade é que acabou a corrupção. Vocês estão vendo que o argumento de defesa, né, do senador, que é vice-líder do governo, que era, né, que ele saiu, o Bolsonaro tirou, que era o dinheiro dele. Então, os argumentos dos advogados é que ele escondeu 33 mil reais na cueca, que era dele. Se é dele, ele consegue comprovar, mas esconde na cueca. Eu realmente não consigo entender, se vocês conseguirem me explicar como é que a pessoa diz que o dinheiro é dele, como é que a pessoa diz que tem como provar que o dinheiro é dele e esconde na cueca. Porque se o dinheiro é dele, por que vai esconder na cueca, né? Mas enfim, né? A corrupção acabou, né? Eu queria saber que mundo é esse, mais de ilusão ainda que a gente vive, que a corrupção acabou. Mas espero que um dia acabe, né? Enfim, vamos nós, turma. Então, vamos acabar. Aliás, acabar a matéria não, né? Porque matéria provas é muito grande, Maria, eu não aguento mais falar dessa matéria. Mas a novidade boa é que a gente termina nessa semana. A gente já falou da prova geral, mas a gente está na provas em espécie, né? E aí hoje a gente termina testemunhas, vai falar de reconhecimento de coisas e pessoas, talvez fale de acariação, aí falta prova documental e busca e apreensão e termina, graças ao bom Deus. E aí depois a gente termina a unidade, né? Aí termina o procedimento ordinário e sumário, fala um pouco de sentença, e aí tem o procedimento do júri para ver, tem um procedimento de drogas para ver. Menino, tem tanta coisa para ver ainda que eu dou pena. O Júnior tá falando, sou aluno multiuso, tendo aula, mas ajudando meus pais aqui no comércio. Que bonito, Júnior. Parabéns, cara. Que legal. Bacana, parabéns mesmo. Se virando de todo jeito, e é assim mesmo, tem que ajudar nossos pais, né? O maior presente que a gente tem é nossos pais, nossa família. Só que a gente não se dá muitas vezes conta disso. E o Júnior parece que cedo acordou na importância de valorizar quem é nosso. Show. Então é isso, turma. Vamos lá, vou compartilhar minha tela, tá bom? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre testemunho. Na verdade, eu já falei quase tudo,
mas não acabei, sobre testemunha, depois reconhecimento de pessoas e adiantar a matéria para acabar logo provas, porque se eu já não aguento mais falar de provas, eu imagino vocês. Comédia. Vai dando certo. E o Raças nem falou hoje. Tudo bom, Raças? Raças é um que geralmente fala. Tá aí, todo besta. Hoje tem o Mundo Unifor, né? Que bom. Vamos lá. Turma, eu estou compartilhando minha tela, tá? A gente está aqui a partir do artigo 202, que a gente já falou que toda pessoa pode ser testemunha. Já falamos do compromisso de ser testemunha. Já falamos que a regra é que você vai depor oralmente, que a grande briga que está tendo aí no STF é o Marco Aurélio achar que o presidente pode depor como investigado escrito, só que o código diz que só que o presidente vai poder depor por escrito quando ele for testemunha e não quando for investigado. Então é o que o Supremo vai decidir, que a gente falou na aula passada. Então a regra aqui é oral, salvo, obviamente, se você for surdo-mudo, né, que vai ser por escrito, ou se você for presidente de poder, que a gente já conversou. Já vimos que não tem problema, breves apontamentos. A gente viu que, se ocorrer dúvidas sobre a identidade da testemunha, o juiz pode proceder à verificação pelos meios ao seu alcance, tipo, mandar ofício para o TRE, mandar ofício para o Instituto de Identificação, para saber se aquela é a testemunha logo, mas isso aqui a gente não vê esse artigo não, mas aí eu já estou explicando. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance. RG, CPF, manda ofício para o TRE, manda ofício também para o ML não, essa pessoa está nem que é para o Instituto de Identificação, e não para o ML. E aí, mas desde logo já toma o depoimento da pessoa. Já vimos que todo mundo é obrigado a depor, mas tem pessoas que podem se recusar a depor, que é a família, mas mesmo a família pode ficar obrigada a depor quando não tem outra forma de provar aquele fato. Vimos que todo mundo é obrigado a depor, mas tem pessoas que podem se recusar e tem pessoas que são proibidas. Essas pessoas que são proibidas, elas são as que funções de, aí eu falei, né, proibida, pró de profissão. Então, as profissões de profissão que tem que guardar sigilo, mas se elas quiserem, elas podem dar o depoimento, se elas quiserem, forem desobrigadas. Vimos que não vai tomar compromisso se quem depor for doente ou deficiente mental, só para ficar mais claro ainda que todo mundo pode depor, e os menores de 14 anos e nem a família, né? Quando for depor, não vai pegar compromisso dessa galera. Estou passando mais rápido que tudo isso a gente já viu, tá bom? Aí eu começo no artigo 209 e vou até o 217, eu acho que é o que falta a gente ver. Então vamos lá. O juiz, quando julgar necessário, pode ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Turma, o juiz, como você notou, ele pode produzir provas de ofício. A gente até conversou sobre isso quando a gente viu o artigo 156 do CPP, porque essa matéria começa no 155, ela é muito grande, né? Está no 155, a gente já vai acabar aqui o 225 nessa aula e ainda vai mais, né? Você vê como essa matéria é grande. Então, o juiz, ele pode ouvir outras testemunhas que não foram arroladas pelas partes. E também pode ouvir as testemunhas referidas. Turma, quando você ver na doutrina testemunha referida é aquela pessoa que não era conhecida no inquérito e que foi uma testemunha que se referiu dela. Então tá lá o Júnior depondo, aí o Júnior diz, aí o juiz pergunta, e aí Júnior, como é que foi? Aí o Júnior, eu tava lá com o professor Sidney e isso aí. Aí o juiz, peraí, você disse que tava com o professor Sidney? Aí o Júnior, sim, eu tava com o professor Sidney. Aí o juiz olha, ninguém falou de mim durante o inquérito. Como ninguém falou de mim durante o inquérito, eu não estava arrolado como testemunha nem na acusação, o momento para a acusação arrolar testemunha é na denúncia, na queixa. Eu não estava como testemunha na resposta à acusação, já que ninguém tinha falado de mim, e a resposta à acusação é o momento que a defesa tem para arrolar testemunha. Então, como eu não era conhecido, eu não estava no inquérito, a acusação e defesa não me arrolaram como testemunha. Aí o juiz, ouvindo o Júnior fala no meu nome, e aí o juiz diz, Vala, por que tu não falou do Sidney antes, Júnior? Aí o Júnior, não, porque eu achei que era importante. Uma testemunha, quando se refere a outra que não é conhecida, a gente chama de testemunha referida. Aí o que eu quero que vocês gravem, que vive caindo na OAB, isso, é que caso haja testemunha referida, que é essa que ninguém conhecia,
foi uma testemunha que se referiu a ela pela primeira vez, qualquer das partes é obrigada, ou qualquer das partes pode pedir o juiz para ouvir essa testemunha referida, e o juiz é obrigado a ouvir, viu? O juiz não pode dizer que isso é uma atitude protelatória sua, e o juiz não pode dizer que você já alcançou o número máximo de testemunhas. Então, turma, ó, a gente já viu qual é o momento para eu arrolar a testemunha, para a acusação arrolar a testemunha, na denúncia ou na queixa. Qual é o momento para a defesa arrolar a testemunha? Na resposta à acusação. Arrolou testemunha na denúncia ou na queixa? Arrolou testemunha na resposta à acusação? O juiz é obrigado a ouvir aquela testemunha. Obrigado. Se você arrola uma testemunha na resposta à acusação e o juiz indefere, dizendo que é uma diligência protelatória, tu consegue anular isso facilmente no tribunal. Então, todas as testemunhas que a acusação arrolar e todas as testemunhas que a defesa arrolar no momento oportuno, e qual é o momento oportuno? Na denúncia ou na queixa, se for acusação, ou na resposta à acusação, o juiz é obrigado a ouvir. O juiz não pode negar. Se o juiz negar, viola o contraditório. Então, deu para entender o momento oportuno de se arrolar a testemunha, né? Já vimos que no procedimento ordinário, ó, de 8, a acusação pode arrolar até 8 testemunhas e a defesa pode arrolar até 8 testemunhas, por fato, por crime. Então, se eu estou respondendo por 10 crimes, eu posso arrolar em tese 80 testemunhas, certo? E aí, então, já vimos isso. E o que eu estou dizendo para vocês é que se a defesa não arrolar testemunha na resposta à acusação, se a acusação não arrolar testemunhas na acusação, na denúncia ou na queixa, e eles quiserem pedir para ouvir uma testemunha depois, o juiz não é obrigado, tá? Então, tá lá no inquérito policial, eu e o Júnior como testemunha. Tá no inquérito policial. Nem a defesa me arrolou como testemunha, nem a acusação. Pode a defesa arrolar, me colocar como testemunha depois da resposta à acusação? Em tese até pode, mas o juiz não é obrigado. O que eu quero dizer para vocês é que se a testemunha é conhecida e você é a acusação e não arrolou essa testemunha na acusação, você é a defesa, não arrolou essa testemunha na defesa, essa testemunha que é conhecida, depois da resposta à acusação, ou depois da acusação, até você pode pedir para o juiz ouvir. E o juiz, quando julgar necessário, pode ouvir testemunha que ele quiser. Mas se a testemunha era conhecida, acusação não arrola, defesa não arrola, e você pede para ouvir aquela testemunha depois, o juiz ele não é obrigado a ouvir. E você não pode alegar violação do contraditório e ampla defesa, certo? Então, se eu estava no inquérito policial, nem acusação me arrolou, nem defesa me arrolou, e aí eu estou no inquérito policial, já estou lá, meu nome, e você pede ao juiz para me ouvir depois da acusação ou depois da defesa, o juiz não é obrigado a ouvir. Salvo se for uma testemunha referida. A testemunha referida é aquela que ninguém conhecia. Contudo, foi referida em audiência. Como ela foi referida em audiência, ninguém conhecia, aí você pode pedir para o juiz ouvir e o juiz é obrigado a marcar uma nova audiência para ouvir a testemunha referida. E o juiz não pode dizer que você já arrolou as 8 testemunhas. Porque quando você arrolou as 8, você não sabia dessa testemunha. Essa testemunha é novidade no processo. E aí, por isso que o juiz não pode dizer que é uma diligência protelatória e nem o juiz pode se recusar porque você já atingiu o número máximo. Exatamente porque você não conhecia essa testemunha. Se o juiz negar ouvir a testemunha referida, aí ele está violando o contraditório e ampla defesa. Então, quando o código fala, se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem, não interpretem a conveniência do juiz, não, porque o juiz é obrigado de acordo com a jurisprudência. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver aqui, porque tem alguém querendo entrar. Faz tempo. Ah, o Raço está almoçando. Show. É por isso que ele está calado. Show. Então, turma, espero que vocês tenham entendido essa parte. Parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interessa a decisão na causa. Então, naquele número que eu falei, né, 8 se for procedimento ordinário, e 5, até 5 testemunhas e até 8 testemunhas se for procedimento ordinário e até 5 testemunhas se for procedimento sumário, não vai contar nesse número uma testemunha que foi arrolada, chegou lá e nada sabia sobre a causa. Aí então eu chego lá para depor, Sidney, você sabe por que tá aqui? Eu digo, não. E vem cá, aqui você tá aqui porque você está sendo testemunha desse processo, e esse processo o João roubou a Maria. Sabe alguma coisa disso? Nada.
E se não sabe nada, nada, nada. E por que te arrolaram? Não sei. Então, a pessoa que nada souber ou nada interessa sobre o que interessa a decisão não vai contar como testemunha. O artigo 210, caramba, pessoal, o pessoal fica entrando, turma, deixa eu entrar aqui. Não, tá aí não entrou ninguém. Porque começou a aula, entrem no custo, pessoal, você ir no Gmail, fazer o login do seu e-mail na Unifor e entrar aqui sem pedir a minha autorização, porque atrapalha a aula, enfim, atrapalha os colegas, enfim. Mas todos são muito bem-vindos, obviamente, só no custo é você tentar entrar sem a minha autorização. Vamos para frente. Turma, as testemunhas, elas são ouvidas individualmente, tá bom? E na teoria, vocês vão perceber, para existir espaços para as testemunhas não se verem antes do depoimento de cada uma. Então, em tese, era para ter uma salinha para uma testemunha, outra sala para outra testemunha. Na prática, fica todo mundo do lado de fora. Mas as testemunhas são inquiridas cada uma de per si, cada uma sozinha, ou seja, não tem... Tá como testemunha 8 pessoas, eu, Júnior, Janete, Vitor, Rácios, tá 8 pessoas. Em tese, a gente não deve se ver antes do depoimento como testemunha, não deve ver ninguém, né, na verdade. E nem indiciado, nem vítima, nem ninguém. Então, em tese, a gente não deve se ver, e quando a gente for depor, depõe cada um por vez. Então, as testemunhas são inquiridas cada uma por vez, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo os juízes adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Galera, a gente vai até ver que se o juiz notar que a testemunha está mentindo ou que está deixando de falar a verdade, e a gente já conversou sobre isso, o juiz notar que a pessoa está cometendo falso testemunho, que está no 342, o juiz deve mandar o depoimento dela para o MP, tá? Para o MP saber se vai querer mais diligências da polícia, para o MP saber se vai processar aquela pessoa por falso testemunho. A gente já viu que o único que pode mentir mesmo é o acusado, desde que o acusado não aponte ninguém, um inocente, como autor do crime, né? Mas a testemunha não pode mentir, não pode calar a verdade. Então o juiz diz, quando presta o compromisso, né, de dizer a verdade, o juiz diz, olha, tudo que você souber enquanto testemunha, você tem que falar. Se você mentir para mim, ou se você silenciar sobre algo que você sabe, você pode responder pelo falso testemunho, que está no 342 do Código Penal. Então, as testemunhas são ouvidas individualmente, de maneira que uma não ouça nem saiba o depoimento de uma das outras, e quando elas vão depor sozinha, né, lá individualmente, o juiz fala da pena do falso testemunho. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. É o que eu falei para vocês, em tese é para ter uma salinha para cada testemunha, na prática fica todo mundo lá de fora da audiência esperando o pregão. 211. Isso vai depender muito de fórum para fórum, mas na maioria das vezes é assim. Se o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez a afirmação falsa, calou ou negou a verdade, em outras palavras, se o juiz notar que alguma testemunha cometeu falso testemunho, remete cópia do depoimento à autoridade policial para instauração do inquérito ou para o Ministério Público já ajuizar a denúncia. Então, se ele notar que a pessoa cometeu falso testemunho, o juiz já pode entregar para o Ministério Público ou ainda para a autoridade policial para instaurar um inquérito. Então, tendo o depoimento sido prestado em plenário do julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência, o tribunal ou o conselho de sentença, no caso dos jurados, conselho de sentença são 7 jurados, tá? Então, tendo o depoimento sendo prestado na audiência, lá em julgamento, o juiz, no caso o juiz singular, o tribunal ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, no caso do júri, isso aqui é tudo a mesma coisa, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. O que é que está dizendo? Como vocês viram no processo penal 1, todo mundo pode prender em flagrante. Então, se o juiz nota que a testemunha está mentindo, em qualquer canto, o juiz pode dar voz de prisão em flagrante e apresentar a testemunha imediatamente à autoridade policial. É por isso, turma, e se eu tive essa conversa com vocês em processo penal 1, que nossos deputados, senadores, quando tem uma CPI investigando algum desvio de verbas públicas, por exemplo, a CPI coloca os suspeitos como testemunha. Porque se esses suspeitos forem depor como testemunha, eles não podem fazer afirmação falsa, não podem calar nem negar a verdade.
Se você está como testemunha lá, aí você tem que falar a verdade, né? E se você não falar a verdade, se a CPI lá está notando que você está mentindo, o que a CPI, o juiz, eu, você, todo mundo pode fazer? Pode dar voz de prisão em flagrante, porque o artigo 301 diz do CPP que todo mundo pode prender em flagrante delito. E aí, esses mesmos deputados e senadores, como alguns, né, têm o rabo preso, ou então a cueca presa, eles vão, antes de depor, quando eles são intimados para depor, nós já vimos que quem foi intimado para depor, seja pelo juiz, seja pela autoridade policial, seja pela CPI, quem foi intimado para depor é obrigado a ir, sob pena de sofrer condução coercitiva, no âmbito criminal, sob pena de sofrer o crime de desobediência, sob pena de pagar as custas, as diligências e ter multa. O único agora que não é obrigado a ir quando intimado é o acusado, né? O indiciado. Já viu que o indiciado ele não pode sofrer condição coercitiva. Mas testemunha, perito, vítima, foi intimado a ir para depor, seja na frente do juiz, na frente da CPI, na frente do Ministério Público, na frente do delegado, é obrigado a ir. Aí, então, esses deputados e senadores que são intimados para depor, como testemunha nas CPIs, como eles podem ter o rabo preso, é muito comum eles entrarem com HC, com habeas corpus preventivo, que é a matéria que vocês vão estudar comigo. Eles entram com habeas corpus preventivo, dizendo que vão depor como testemunha, mas como testemunhas eles vão ser obrigados a falar. Contudo, o que eles falarem pode produzir provas contra eles mesmos. E a gente já viu em processo penal 1 o princípio do nemo tenetus sede tegere, o princípio da não autoacusação ou da não autoincriminação, que vai dizer que que você não vai poder produzir provas contra si mesmo. Então, o senador ou o deputado, eles são intimados para depor como testemunha, mas, na verdade, eles são realmente os criminosos, aí eles entram com habeas corpus no Supremo, o Supremo concede o habeas corpus, dá um salvo-conduto para que eles possam ficar calados como testemunha. Aí é muito trágico você ver um depoimento desse. Eles chegam assim, todo fodão. Desculpa aí a palavra. Eles chegam aí todo machão. Olha, fui intimada aqui como testemunha, eu vim aqui, viu? Eu vim aqui e eu, muito embora tenha um salvo-conduto, eu posso ficar calado, eu vou falar tudo. Ora, o cara sabe que se ele falar, não falar, mentir, não mentir, ele não pode ser preso mesmo, porque o Supremo dá o salvo-conduto para ele não ser preso em audiência. Ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser ali, que ele não vai ser preso em flagrante, porque ele está com salvo-conduto, aí ele fica todo machão. Pessoal, é ridículo, dá nojo. Eu falo, me dá asco, me dá vontade de vomitar, sério mesmo. Mas enfim, vamos para frente. Aí, então, se o cara cometeu falso testemunho, é possível prender em flagrante, salvo se ele tiver com salvo-conduto, né, que o Supremo faz o favor de dar toda a vida, quase toda a vida. Aí o artigo 212 diz: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. A gente já falou sobre isso. Antes de 2008, existia o sistema presidencialista, que é o sistema de repergunta. A parte perguntava ao juiz e o juiz perguntava à testemunha, e a testemunha respondia. Hoje, o sistema correto, até escrevi na aula passada, é o cross-examination. No sistema do cross-examination, as perguntas são formuladas pelas partes diretamente à testemunha. O juiz vai intervir para não admitir, a gente até conversou sobre isso também, as perguntas que puderem induzir resposta às testemunhas, a que não tiverem relação com causa ou importarem repetição de perguntas já respondidas. Então, as partes hoje, o MP pergunta primeiro, depois a defesa pergunta. Primeiro que pergunta é o juiz, na verdade. Vem testemunho de acusação, aí o juiz pergunta. Aí depois ele pergunta o MP. Se tiver assistente de acusação, ele pergunta: assistente de acusação, você quer perguntar? Depois do MP, né? Aí, quando a acusação tá ok, defesa, você quer perguntar? Aí pergunta a defesa. O juiz não precisa mais as pessoas perguntarem ao juiz para o juiz perguntar à testemunha. Todo mundo pergunta diretamente. Vimos que a única exceção a isso são os jurados. Os jurados, sempre que forem perguntar às testemunhas, ou quem quer que seja, os jurados, sempre que forem se pronunciar no tribunal do júri, eles vão se pronunciar para o juiz. Então, no tribunal do júri, o juiz diz: jurados, se vocês quiserem falar qualquer coisa, levantem um braço, eu dou a palavra e vocês vão falar comigo. É a única exceção. A regra é que todo mundo pergunta diretamente às testemunhas.
Então, e o juiz pode indeferir as perguntas que ele não achar conveniente, que induz a resposta, ou ainda que é repetição do que já foi perguntado. E aí é por isso que tem os apartes, né? E tem aqueles velhos protestos, né? Ou então pela ordem. Então, se a defesa está fazendo uma pergunta já repetida, a acusação vai falar, pela ordem, doutor, pergunta já respondida. Aí o juiz decide na hora se aceita aquela pergunta da defesa ou se rejeita. Aí, 213, o juiz não permitirá que as testemunhas manifestem suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Turma, o que mais caracteriza uma testemunha é o fato dela ser imparcial. Então, o juiz não pode deixar a testemunha ficar esculhambando o acusado, a vítima, ou ficar opinando, ficar julgando ali. Não, foi ele que cometeu o mesmo crime, foi que eu vi, não sei o quê. Não. O juiz tem uma posição, uma postura, tem que ter uma postura super séria aqui, no sentido de evitar que a testemunha seja questionada a imparcialidade dela. Porque às vezes realmente ela é imparcial, mas ela quer julgar, né? Hoje, muito mais fácil do que pensar é julgar, né? Por isso que todo mundo julga nas redes sociais. E aí, a testemunha fala, né, ele cometeu o mesmo crime, não sei o quê. O juiz tem que ter uma... Opa. A gente não quer a sua opinião aqui, a gente só quer que a senhora fale, ou o senhor fale o que você sabe. Então, apreciações pessoais não dá, salvo quando inseparáveis, né, da narrativa do fato, o juiz vai deixar, porque, enfim, o que interessa para o juiz é o fato. 214, antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeitos de parcialidade ou indignas de fé. Como eu falei, o ponto principal de você ser testemunha é você ser imparcial. E se essa testemunha ela for parcial, você pode contraditar essa testemunha na hora mesmo. Você pode falar, doutor, eu queria contraditar essa testemunha. Por que você quer? Porque ela é parcial. Tá aqui foto dela e o réu no Instagram e eles passando dizendo que um amor da vida é do outro. Opa! Quando o juiz acha que a pessoa é imparcial, turma, é esposa, é marido, família a gente já viu sobre isso, mas quando a gente viu, quando o juiz acha que a pessoa é parcial, quando o juiz acha que a pessoa é imparcial, ele decide que a pessoa é imparcial e escuta como testemunha. O que eu quero que vocês saibam, até a gente já falou isso na aula passada, é quando o juiz acha que aquela testemunha ela é parcial. Aí, se a pessoa é parcial, o juiz pode até continuar ouvindo, mas não escuta mais essa pessoa na condição de testemunha. Escuta essa pessoa na condição de informante. Então, tanto a acusação como a defesa pode contraditar essa testemunha, dizendo, olha, essa testemunha ela é indigna de fé, essa testemunha está respondendo por um processo análogo, essa testemunha ela é muito amiga íntima, essa testemunha ela é parcial. Aí você pode impugnar a testemunha antes de iniciar o depoimento, certo? Na própria audiência o juiz decide. Aí aqui está dizendo que o juiz fará consignar a contradito, a arguição, o que a testemunha disse sobre aquilo, mas só excluirá a testemunha ou não vai dar o compromisso no caso dos 207 e do 208, que a gente já falou. Que o 207 ele vai dizer a respeito das testemunhas proibidas, e 208 são as testemunhas que não vão prestar compromisso. Então, como o processo penal se busca muita verdade real, ainda que se contradiga a testemunha, o juiz pode sim continuar ouvindo essa testemunha. Professor, mas então qual é o sentido de contraditar a testemunha? O sentido de contraditar a testemunha é que você pode tornar menor o valor do depoimento dela. Porque aí, se você contraditar, o juiz pode ouvi-la não na condição de testemunha, e sim na condição de informante, que em tese tem um peso menor que da testemunha, tá? Deixa eu ver aqui que tem gente querendo entrar. Vamos lá. O Júnior, Sidney, para ser testemunha, necessariamente deve ser presenciado fato? Não. Ou pode ter ouvido falar para achar? Sim. Existe alguma escala valorativa de testemunho direto ou indireto? O que o Júnior está me perguntando é, existe testemunha indireta? Existe. A testemunha indireta é aquela que ouviu falar sobre o fato. Então, ocorreu o crime, eu conversei com a vítima e a vítima morreu.
Ocorreu o crime, eu não presenciei, eu conversei com outra testemunha, essa outra testemunha sumiu. Eu posso ser ouvido como testemunha indireta. Que é aquela mesma coisa do exame de corpo de delito indireto que a gente conversou, existe a testemunha indireta. Então, Júnior, a tua primeira pergunta, sim, é possível ter testemunha direta e indireta, e aí a carga valorativa de toda prova, Júnior, no processo penal, é do juiz. Eu já falei para vocês que o juiz realmente no Brasil concentra muito poder. Então, em tese, o processo penal diz assim, juiz, toda prova tem o mesmo valor. Você, juiz, caso a caso, vai decidir qual prova te convence mais. Então, um juiz pode achar que a testemunha de defesa tem mais valor que as outras provas num processo. No outro processo, ele pode achar que não, que é a testemunha de acusação. No outro, ele pode achar que é mais um exame de corpo de delito. Aí ele confronta as provas e decide. Mas, em tese, a gente tem o sistema das paridades das provas. Isso significa que toda prova tem o mesmo valor. Mas, óbvio, Júnior, que toda decisão do juiz deve ser motivada, né? Então, ele tem que explicar por qual motivo está dando credibilidade àquela prova. E, às vezes, fica complicado você motivar dizendo que está dando mais credibilidade a um informante, pode acontecer, não estou dizendo que não está acontecendo, não, do que a uma testemunha. Tá dando para entender? Mas o juiz tem esse grande poder, cara, grande poder mesmo. Aí ele mesmo, Júnior. Como conseguir a objetividade de um testemunho diante da impossibilidade de que exista uma narrativa separada do fato da apreciação separada? É a mesma pergunta que tu me fez na aula passada. É exatamente os juízes, com prática, com experiência, eles vão aprendendo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer filosofia geral comigo. Se vocês tiverem feito filosofia geral comigo, eu converso sobre a maiêutica socrática. E a maiêutica socrática é uma técnica que Sócrates inventou há 400 séculos antes de Cristo e que é usada até hoje por grandes advogados, por grandes juízes. A maiêutica socrática, ela consiste em perguntas que você vai fazendo em cima das respostas das pessoas. E a maiêutica socrática, ela chega num ponto que com essas perguntas você consegue fazer a pessoa entrar em contradição e mostrar a fragilidade dos argumentos dela. Aí eu dou muitos exemplos, que aqui eu vou mudar de assunto, por isso que eu não vou poder, mas só para você ver, se você faz terapia, ou já viu filme de terapia, alguns terapeutas utilizam a maiêutica socrática. Como? Geralmente você está falando e a pessoa está te perguntando, está falando e está te perguntando. Aí tem hora que tu diz assim, caramba, é mesmo, né? Eu nunca pensei nisso. Aquilo ali, o teu psicólogo fez a maiêutica socrática contigo e tu nem percebeu, que é utilizado até hoje. Então, além da experiência do magistrado, do advogado, do Ministério Público, Júnior, muito do que se fala, né, do que, para separar a questão pessoal do fato em si, é a maiêutica socrática. Porque aí com ela o juiz ou mesmo o advogado ou o MP, eles conseguem fazer com que mostrar fragilidade no argumento das testemunhas. Beleza? Das testemunhas de quem quer que seja. Então, bora continuar aqui, turma. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas. O 215 quase não é mais aplicado hoje, porque hoje eu já expliquei para vocês, o depoimento é filmado e fica no processo. Então, se eu abrir aqui meu SAGE, vai ter depoimentos. Eu consigo ver o depoimento filmado. Antigamente, é que o juiz tinha que ditar para o escrivão o que a testemunha falou. Aí, nesse caso, o juiz deveria cingir-se, inclusive, às expressões usadas. E cingir significa ater-se, ser fiel às expressões usadas pela testemunha. E aí, para a gente já ir acabando o testemunha, né, porque o resto a gente já conversou, o depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz ou pelas partes. Isso aqui hoje em dia já não acontece mais tanto, né? Ela assina o termo de depoimento, dizendo que tudo que ela falou é verdade, mas não precisa mais escrever, transcrever, né? Se a testemunha não souber assinar ou não puder assinar, pedirá, tá, por exemplo, com o braço quebrado, engessado, não consegue, pedirá alguém que faça por ela depois de lida na presença. Que aí hoje em dia não precisa mais a formalidade nem 215, nem 216, com o processo penal de 41, nem se sonhava em os depoimentos serem gravados. 217 a gente já conversou e em diante, né? Se o juiz verificar que a presença do réu pode causar humilhação, aí vai fazer o depoimento da testemunha por videoconferência, e se não for possível colher o depoimento da testemunha, da vítima, por videoconferência, determina a retirada do réu da sala de audiência para ouvir a testemunha, mas fica o advogado do réu.
A adoção das medidas desse capítulo, seja fazer o depoimento da testemunha por videoconferência, seja tirar o réu de audiência, deverá constar no termo de audiência e também deverá ser motivado. Aí, turma, do 218 até o 225, eu já estudei na aula passada com vocês. Posso ir para o próximo tipo de prova? Deixa eu ver aqui se vocês estão com alguma dúvida. Não estão com dúvida? Olá, querida Fabiana. Seja bem-vinda. Tranquilo, pessoal. Prova testemunhal. A prova testemunhal é a mais importante das provas, tá? Tem gente que diz aí que é a prostituta das provas, mas hoje em dia não vinga muito isso, não. Vingava muito na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho tem os advogados laçadores, né? Tem testemunhas, assim, eu ouvi dizer, né? Que existem testemunhas que são contratadas para mentir, que entendem só tudo, direito do trabalho, e aí essas testemunhas são contratadas e chora, mas a Justiça do Trabalho deu uma mudança grande, né, com a reforma trabalhista, não está mais tão simples as aventuras jurídicas que antigamente tinha, graças a Deus. Então esse falso testemunho acontecia muito na Justiça do Trabalho, no criminal acontece, mas nem tanto, como na Justiça do Trabalho acontecia. Então é isso, vamos continuar provas em espécie, tá? Só para a gente fazer uma checagem aqui, quais foram as provas de espécie que a gente já viu o exame de corpo de delito, já vi o interrogatório do acusado, li todos os artigos com vocês, tá? Expliquei, li todos. Já vimos confissão, então, ó, exame de corpo de delito, interrogatório do acusado, confissão, inquirição da vítima, do ofendido, testemunhas. Agora vai ser um pouco mais rápido, porque a gente vai ver reconhecimento de coisas de pessoas, indícios, da prova documental e acareação, e acaba. Então vamos lá. Turma, reconhecimento de pessoas ou de coisas. Eu vou explicar o reconhecimento de pessoas, mas tudo que eu falar para o reconhecimento de pessoas vale para as coisas. Para vocês entenderem o que é o reconhecimento de pessoas, é esse ato aqui, ó, que se coloca várias pessoas, ó, uma do ladinho da outra, aí tem as vítimas aqui, para a vítima apontar qual é o suspeito. A gente vê muito em filme isso, né? Entra várias pessoas, aí aqui tem uma tela de vidro, e aí a vítima fica do outro lado, nessa tela de vidro. A vítima consegue ver a vítima, a testemunha, seja quem for que estiver reconhecendo, a pessoa consegue vê-los, mas eles não conseguem ver a vítima, a testemunha, a pessoa que está reconhecendo. Aqui no Brasil era humilhante o reconhecimento de pessoas. Antigamente, aqui no Brasil não, porque eu não conheço a realidade do Brasil todo, eu conheço a realidade do Ceará. Mas no Ceará, turma, antigamente esse reconhecimento era feito assim, colocava o suspeito, a pessoa, suspeito do crime. Então, aconteceu o crime, ninguém sabe quem é, prendeu uma pessoa e estão precisando de alguém para identificar se é aquela pessoa. Então chama esse alguém, que pode ser a vítima, as testemunhas, e aí antigamente se colocava esse cara dentro de uma sala e mandava a vítima, a testemunha, olhar pela fechadura. Olha que humilhante, tá a vítima pela fechadura da porta e olhar para a pessoa para saber se é ou não aquela pessoa, né, a ser reconhecida que cometeu o crime. Isso mudou, quase todas as delegacias, para não dizer todas, tem hoje uma sala especial para reconhecimento de pessoas. Então, existe a sala onde entram os suspeitos não conseguem ver o outro lado, fica a vítima com o delegado, ou as testemunhas com o delegado, e ele aponta quem é. Como é que acontece esse procedimento? Como eu falei, eu vou falar primeiro para pessoas, mas o que eu falar para pessoas vai valer para coisas. Primeiro, turma, quando a vítima, a testemunha, vai reconhecer a pessoa, a coisa, essa pessoa que vai reconhecer vai ser chamada a descrever a pessoa ou a coisa a ser reconhecida. Como é? Então, qual é o tamanho dela, se é magra, se é gorda, se é alta, se é baixa, se é preto, mulato, se é moreno, se é branco, se é amarelo. Então, a pessoa vai ter que primeiro descrever a pessoa que ela está falando, né? Aí tem aqueles peritos, né, que eles fazem o retrato falado, muitas vezes, mas aqui não precisa, na maioria das vezes. Só para o delegado saber se vai ter coerência entre a pessoa que ela vai indicar e o depoimento dela. Então, primeiro, quem vai reconhecer a coisa ou a pessoa, seja a vítima, seja a testemunha, primeiro de tudo, elas vão descrever a pessoa que vai reconhecer. Aí depois, preste atenção na redação desse artigo, desse inciso, porque ele dá muita polêmica. Diz assim, ó,
A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tivessem semelhança. Esse se possível gera muita divergência. Se o reconhecimento pode ser feito só a pessoa que vai se reconhecer, então eu sou suspeito do crime. Significa esse se possível que eu posso ser reconhecido sozinho, posso entrar nessa sala sozinho para a vítima me reconhecer ou não, e se possível colocar ao meu lado outras pessoas que tiverem semelhança comigo, ou se necessariamente eu vou ter que ser reconhecido com outras pessoas. E, se possível, essas pessoas tenham semelhança comigo. É muito sutil a diferença aqui, vocês sabem que os doutrinadores do direito adoram a divergência, né? Então, essa divergência aqui que a gente está conversando, turma, é sobre esse se possível. Tem gente que diz assim, olha, que é o que acontece muito na prática. Se o Sidney é o suspeito, o Sidney pode ser sim colocado sozinho naquela sala, a vítima, a testemunha está lá do outro lado, e ela pode apontar o Sidney sozinho como sendo ou não sendo o autor do crime. Se possível, é que vão colocar do meu lado outras pessoas que tenham semelhança comigo. Se possível. Então, a primeira interpretação, que é a que vem prevalecendo, eu posso ser reconhecido sozinho, e, se possível, colocam ao meu lado outras pessoas que tenham semelhança comigo. Mas outra corrente, que é mais minoritária, diz não. Sempre, quando vai haver o reconhecimento, isso seja em sede policial, seja em sede judicial, porque, turma, na própria audiência, o juiz pode dizer assim, vítima, você reconhece... Aí o réu, a gente já conversou sobre isso, ele tem direito de presença em audiência. Falamos disso em processo penal 1 e em processo penal 2, quando a gente falou de videoconferência. Então, o réu vai estar presente na audiência, vai ver a testemunha, como regra, falando, vai ver a vítima falando, os peritos falando, o réu vai estar lá. Pode o juiz, sem o menor problema, dizer assim, testemunha, olha ali para aquele cara, aí aponta para o réu, você reconhece ele como autor do crime? Então, o reconhecimento pode ser feito em sede policial, né, na delegacia, ou pode ser feito, pessoal, na própria audiência, né? Por isso que prevalece que esse reconhecimento pode ser feito com uma só pessoa. Mas tem outras pessoas que dizem assim, doutrinadores, não, necessariamente vai ser um reconhecimento feito com o Sidney, que é o principal suspeito, e outras pessoas, e se possível, essas outras pessoas tenham semelhança com o Sidney, mas o Sidney sempre vai ter o reconhecimento dele com outras pessoas. Então, a pessoa cujo reconhecimento se pretender, no caso, se é ou não o criminoso, o autor daquele crime, será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que tiverem qualquer semelhança com ela, convidando-se a vítima, a testemunha, a apontar, a fazer o reconhecimento, dizer se é ou não aquela pessoa que cometeu o crime. Se houver razão para recear que a pessoa a ser chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou influência, não diga a verdade em face da pessoa a ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Isso é na situação, pessoal, que não tem esse espelho, né, opaco. Então, se o juiz nota que ele vai perguntar para a testemunha se ela reconhece o criminoso como autor do crime, o acusado como autor do crime, e ele acha que ela vai mentir, mas vai mentir só porque está intimidada por ele vai providenciar para que a testemunha, que vai reconhecer, não veja o criminoso. Aí, do ato de reconhecimento, vai lavrar um auto pormenorizado, detalhando exatamente o que aconteceu, subscrito pela autoridade policial ou judicial, pela pessoa chamada a proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Então, todo mundo assina, né? O juiz ou o promotor, o juiz ou o delegado, a pessoa que fez o reconhecimento e mais duas testemunhas que podem ser agentes, escrivão da própria polícia. Isso que a gente falou sobre reconhecimento de pessoas vale também sobre reconhecimento de coisas, né? Tudo que a gente falou. Aí, turma, no inciso terceiro, né, que é colocar a pessoa com outras pessoas, não terá aplicação na fase da instrução criminal em plenário de julgamento. No reconhecimento de objeto, proceder-se às cautelas estabelecidas no artigo anterior, né, tudo do jeito que foi o 226, que eu expliquei, e se forem várias as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa, de objeto,
cada uma faria a prova em separado, evitando qualquer comunicação entre elas. Então, sou eu, a Janete e o Júnior, Deus me livre, a gente faz assaltado juntos. E aí a gente está sendo convocado, intimado na delegacia para fazer o reconhecimento. Cada um, assim como a testemunha depõe separado um das outras, cada um vai fazer o reconhecimento separado. Não vai entrar nós três, eu, a Janete e o Júnior, para fazer o reconhecimento, não. Entra primeiro eu, aí tá aqui os caras, aí eu indico. Aí eu saio, sem me comunicar com a Janete entra e indica qual é. Aí ela sai. Depois entra o Júnior e indica qual é, de maneira que a gente não saiba quem foi que um apontou em relação ao suspeito. Deu para entender, turma? A vítima pode se negar a fazer o reconhecimento? Fabiana, como regra, não, tá? Como regra, ela não pode negar a fazer o reconhecimento. E até tem discussões hoje em dia se o autor, se o criminoso é obrigado a ir para o reconhecimento. Porque depois dessa decisão do Supremo, que o acusado, né, não é obrigado a depor, isso aí a galera está querendo alargar para tudo em nome do princípio do nemo teneto sede tangere. O que eu só perguntei, Sidney, por causa do convida-se, né? Convidando-se, quem tiver que fazer o reconhecimento, apontá-lo. Entendi, Fabiana. Ótima observação, mas esse convida-se é interpretado como obrigado. Tanto é que, ó, se você for intimada, Fabiana, vamos supor, Fabiana não, o João é vítima de um crime. Se o João for intimado para reconstituição de pessoas, o João, vítima, é obrigado a ir. Se o João for intimado para depor na delegacia, na CPI, na frente do juiz, João é obrigado a ir. Se o João for intimado a participar do reconhecimento de pessoas, ele é obrigado a ir. Então, o João é obrigado a ir. Infelizmente, Fabiana. Agora, o que se está se questionando é se o acusado é obrigado a ir. Já que o acusado não é obrigado nem a participar do depoimento dele, avalie o reconhecimento de pessoas. O que se prevalece é que ele é sim obrigado a ir, até porque ele não vai atuar, no depoimento dele, ele vai, é a oportunidade que ele vai falar. Se ele não falar, não vai adiantar o depoimento dele. Mas, quando o acusado é chamado para ser reconhecido, ele não vai fazer nada, ele vai ficar parado. Ele vai só ficar parado. Mas alguns dizem, não, só o ato dele ir já é ele produzir provas contra ele mesmo, então não pode. Enfim, tá essa briga muito grande, viu, Fabiano? Ótima pergunta. Aí o Júnior, como a doutrina e a jurisprudência tem se manifestado sobre o reconhecimento de pessoas por fotografia ou mesmo o famoso retrato falado? O Júnior, aceito, viu? Aceito, não tem problema, e é o juiz que vai dar o peso daquela prova. Não esqueça que no processo penal existe o princípio da livre produção de provas. Você é livre para produzir a prova que você quiser. Retrato falado, reconhecimento por meio de imagem, não tem problema. Aí o peso que vai ser dado àquela prova que você está produzindo, quem vai dar é o juiz, que vai dizer se o peso é grande, é pequeno, é maior ou é menor. Show? Então, turma, esse é o reconhecimento de pessoas, bora para a acariação. Diz que agora era mais rápido, né? Vou falar da acariação, prova documental, tem alguns artigos, mas é bem simples, não tem muito que a gente discutir aqui, não. Acariação, turma. A acariação, ela é feita quando o juiz ou o delegado acham que tem alguém mentindo. O CPP, ele, antes de 2008, e eu já falei isso para vocês, o primeiro a ser ouvido era o acusado. Lembra que eu falei isso para vocês? Hoje, só na lei de drogas, o primeiro a ser ouvido é o acusado. Mas antes, o primeiro a ser ouvido era o acusado. Depois é que tinha, antes, quando, professor? Antes de 2008. Aí eu falei, turma, depois de 2008, o acusado é sempre o último a ser ouvido. Inclusive, mesmo depois que ele for ouvido, se houver uma delação contra ele, ele tem que ser ouvido novamente. Então, o acusado é sempre o último a ser ouvido, salvo na lei de drogas, que o acusado é sempre o primeiro a ser ouvido. A gente já falou sobre isso. E vocês vão notar que na redação do 229, o CPP admite fazer a acariação entre o acusado e a vítima, o acusado e as testemunhas, mas hoje isso não é mais permitido, até porque o acusado não é nem obrigado a ir mais para o interrogatório dele, que dirá para a acariação. O que seria a acariação? A gente viu que todo mundo depõe individualmente. Então, tem 10 vítimas, cada um depõe individualmente. Elas não escutam o depoimento uma da outra.
Tem 20 testemunhas. Cada uma depõe individualmente, ninguém escuta o testemunho de ninguém. Então, somente o réu, o advogado dele, o juiz, o promotor é que escuta o depoimento de todo mundo. Então, o réu escuta o depoimento de todo mundo? Sim. Mas a testemunha não escuta o depoimento de todo mundo. Mas a vítima não escuta o depoimento de todo mundo. E aí, como as testemunhas não escutam o depoimento entre si, pode haver depoimentos contraditórios. Então, eu falo que vi o que estava com o cara no Iguatemi na hora do crime. E o Júnior, como vítima, está dizendo que foi o cara, né, o mesmo que estava comigo no Iguatemi, que assaltou ele lá na Parangaba. Então, como é que no mesmo dia, na mesma hora, eu estava com o cara no Iguatemi, estava com o acusado no Iguatemi, e o Júnior disse que foi assaltado lá na Parangaba por ele. Não dá, tem alguém mentindo. Quando é que eu cometo falso testemunho? Quando eu encerro meu depoimento. Então eu estou aqui morrendo de mentir. Encerrou meu depoimento, consumou o crime de falso testemunho. Quando é que a vítima ela cometeu denunciação caluniosa? Que está no 339, falamos já sobre isso. Quando ela impõe um crime a alguém, sabendo um crime ou contravenção penal a alguém, sabendo que alguém é inocente, e qualquer procedimento penal é instaurado. Então, se o juiz nota que ele ouviu a vítima, ouviu a testemunha, e que o depoimento das vítimas, o depoimento das testemunhas, o depoimento da vítima para a testemunha está contraditório, ele nota alguém mentiu aí. Se alguém mentiu, ou foi a vítima que cometeu denunciação caluniosa, ou foi a testemunha que cometeu falso testemunho. Aí o juiz promove a acareação. É botar duas pessoas, uma na frente da outra, para dizer assim, olha, Sidney, no teu depoimento diz que estava com o acusado no Guatemi, 10 horas da manhã. E Júnior, tu disse que foi assaltado pelo acusado na Parangaba, 10 horas da manhã. Não dá, algum de vocês está mentindo. Aí me coloca na frente um do outro, o juiz, né, explica isso e diz, olha, quem é que está mentindo? Se quem estiver mentindo for uma testemunha, tem uma coisa muito boa no Código Penal. O Código Penal, ele diz que quem mentiu enquanto testemunha, muito embora tenha cometido crime de falso testemunha, tem até a sentença para se retratar e dizer a verdade. Então, se eu sou testemunha e eu estou mentindo, e o Júnior está dizendo, nessa história que eu estou falando para vocês, o Júnior como vítima, o juiz coloca na frente vítima e testemunha, mostra porque ele fez de novo, ele está ouvindo de novo a gente, está fazendo aquela acareação, porque não tem como eu e o Júnior estarmos dizendo a verdade os dois. Tem alguém mentindo. E aí ele diz, Sidney, se quem estiver mentindo é você cometeu um crime de falso testemunho, você pode levar até 4 anos de prisão. Contudo, Sidney, se você se retratar, então o juiz pode até dizer assim, olha, Sidney, talvez você tenha feito isso para proteger o acusado, mas se você está querendo proteger o acusado, você está protegendo o acusado, mas você está cometendo crime e você pode ser preso até 4 anos de prisão. Mas, Sidney, se você se retratar e dizer a verdade, até agora, nesse momento, mas na verdade até a sentença, fica extinta a sua punibilidade. O que é que o juiz está dizendo? Está lendo o 342, parágrafo 2º, que vai dizer, o crime de falso testemunho deixa de ser punível, ou seja, extingue a punibilidade. Se antes da sentença, no processo em que ocorreu o falso testemunho, o agente, né, a testemunha que mentiu, se retrata e declara cabalmente a verdade. Então, a vantagem da acareação é o juiz botar as duas pessoas uma na frente da outra, apontar os pontos de divergência e dizer para a testemunha, cara, tu deve estar mentindo para acobertar o cara, você que sabe, mas você vai responder criminalmente, porque eu vou acabar eu vou mandar o seu depoimento para a polícia ou para o MP, para poder, se for o caso, você ser processado. Você, testemunha que está aí mentindo para acobertar o seu colega, você que sabe, você está acobertando o seu colega cometendo um crime. Então você tem até o momento, até agora, para me dizer a verdade. Se você disser a verdade, você não responde mais por nada. Aí a testemunha, né, naquela seriedade da audiência, do juiz, a testemunha ela meio que se treme às bases, né? E ela resolve muitas vezes falar a verdade se ela estiver mentindo. A vítima, se está mentindo, pessoal, ela não tem uma isenção de pena de denunciação caluniosa, não, tá bom? E o acusado, hoje, ele pode mentir, né? Então, não tem muito sentido fazer a cariação com ele. E mesmo se o juiz resolver fazer uma cariação com o acusado,
para dizer assim, vamos estar o acusado e a testemunha juntos. O acusado pode continuar mentindo e o acusado não é obrigado a ir, como a gente já viu. Então, a acareação será admitida entre os acusados, como eu já disse, hoje em dia isso não prevalece mais tanto, né, mas o juiz pode tentar, mas o acusado pode continuar mentindo. Entre acusado e testemunha, entre as testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, entre todo mundo, entre as pessoas ofendidas, as vítimas, sempre que divergirem suas declarações sobre o fato ou circunstâncias relevantes. Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos da divergência, reduzindo a termos o ato de acareação. Nem precisa, porque é filmado, né? Eles só vão assinar lá o ato de audiência. E o 230 está falando quando a testemunha mora em outro canto, né? Ela vai ser ouvida por precatória. Então, se o juiz nota que o meu depoimento que eu prestei aqui em Fortaleza está divergindo do da Janete, que mora em Calcaia, o juiz daqui pode mandar uma precatória lá para Calcaia, aí o juiz daqui explica quais são os pontos de divergência para o juiz da Calcaia, o juiz da Calcaia escuta a Janete, sem eu estar presente, dizendo, Janete, é o seguinte, tu depois lá em Fortaleza, acontece que teu depoimento está divergindo do professor Sidney, porque tu está falando isso e o professor Sidney está falando o contrário do que tu está falando. Esse momento aqui é para, se você mentiu, você conseguir extinguir a sua punibilidade. E aí, Janete, me explica melhor. Aí o juiz deprecado, né, que é o de Calcaia, vai ouvir a Janete, vai colocar os pontos, vai tentar elucidar, esclarecer os pontos de divergência. É o que está dizendo aqui o 230 sobre precatório, eu não vou nem ler, porque ele é muito grande, esse artigo. Deu para entender, pessoal, até aí? Como é que vocês estão? O Júnior, vamos supor que no reconhecimento de pessoas, todas elas são colocadas na salinha com a mesma vestimenta. Isso ensejaria uma manipulação no horário do reconhecimento pela vítima, a ponto de gerar alguma nulidade processual? Ou pior, a vítima pode reconhecer? Na verdade, não, ô Júnior, sabe por quê? Porque no processo penal, primeiro, o reconhecimento, Júnior, na maioria das vezes é feito em sede de inquérito. E lembra que a gente falou que a gente não fala de nulidade do inquérito? Que nenhuma nulidade do inquérito contamina a ação penal? Então, por mais que o advogado queira alegar que o delegado armou tudo, não existe nulidade no inquérito, existe irregularidade, existe vício, mas o inquérito, como ele não é processo, não gera nenhuma nulidade. Deu para entender? Então, realmente, isso aí não haveria nenhuma nulidade. Se o reconhecimento for feito no presídio, Júnior, os presidiários, eles usam a mesma roupa. Então pode ser que a vítima seja intimada para ir lá no presídio, ao P de Pacatuba, por exemplo, o P significa unidade penitenciária, unidade prisional, de Pacatuba, de Itaitinga, e aí eu vou lá como vítima reconhecer, aí vai ter a salinha lá, e vão entrar vários presidiários da mesma roupa. Isso não tem nenhuma nulidade, porque a lei não prevê que seria diferente. A lei, na verdade, é omissa nesse aspecto. Beleza? Mas excelente pergunta. Aí a Fabiana achava que a acareação era somente as perguntas e reperguntas, mas parece que o delegado atua por meio forçando a barra. É legal? Pois é, Fabiana. Aí é que vai a questão da gente discutir limites, né? Porque para o delegado, ele pode não estar forçando a barra. Já para o advogado, ele está forçando a barra. Então, quem vai decidir se o delegado... Deixa eu parar aí que ela está vendo aqui. Pronto, Fabiano, eu parei para te explicar melhor, que eu vi aqui que tu foi fazer alguma coisa. Não, tranquilo. Pode terminar, sem problemas. Show. Então, Fabiana, o que é forçar a barra? Porque para muito delegado, ele não força a barra. Para muito advogado, ele força a barra. Quem vai decidir se o delegado forçou ou não a barra é o juiz. Porém, não esqueça do que você viu no semestre passado sobre inquérito e do que a gente viu nessa aula sobre nessa matéria, sobre a diferença de prova e elemento de informação. O que o delegado produz não é prova. O que o delegado produz é um elemento de informação, que em tese tem um valor menor do que prova, bem em tese mesmo. Então, Fabiana, para eu te responder a tua pergunta, eu vou dizer assim, Fabiana, vai depender do caso concreto, e quem vai decidir se houve algum vício, alguma irregularidade, ou até alguma nulidade, e nulidade é uma matéria que vocês vão estudar comigo, é o juiz, tá bom? Então vai depender muito de caso para caso, como foi essa forçação de barra que você está comentando.
Então vamos lá, continuar, turma, para eu ver prova documental, para a gente já ir, se Deus quiser, acabando essa matéria. Eu digo se Deus quiser, turma, porque realmente eu estou doido para acabar, só falta busca e apreensão. Eu vou parar em busca e apreensão, a aula de hoje, e aí só falta prova documental, que é bem rápido, e indícios. Aí eu paro em busca e apreensão, aí você entende melhor, né, essas várias buscas e apreensões que estão ocorrendo nos dias de hoje, inclusive a do senador, né, que foi preso com cueca, os 33 mil reais, que ele disse que é lícito, mas estava na cueca dele. Aí a gente vai entender como é que funciona as buscas e apreensões, tanto a domiciliar como a pessoal, mas esse é um assunto que eu vou deixar para a próxima aula mesmo. E, turma, lembrem que a nossa AV2 é terça que vem, primeira chamada, quinta que vem, segunda. Segunda chamada vai ser um pouco mais difícil. E a nossa AV2, ela é matéria cumulativa, tá? Então vai cair tudo que a gente viu o semestre todo. Ai, professor, como o senhor é ruim. Na verdade, é uma resolução da Unifor. Essa resolução que deixou de ter as NP1, NP2 e a final, essa resolução determinou as AVs, né? Ela determinou que a matéria era cumulativa. Então vamos para frente. Então eu só faço, sempre respeito muito as normas, sou muito de respeitar mesmo. Então vamos lá. Turma, prova documental. Aqui é a parte mais fácil, tá? Das provas, não tem muito que a gente discutir aqui, vocês vão ver os artigos, não tem muita polêmica, nem divergência. Então a regra, pessoal, eu já disse para vocês, é a liberdade de prova. Então a regra é que vocês podem, as partes podem apresentar documento em qualquer fase do processo. Mas tem exceções, e uma das exceções é o tribunal do júri. Eu já queria que vocês gravassem essa exceção, tá? Quando eu for ver o tribunal do júri com vocês, vocês vão perceber que a parte só pode apresentar em plenário documentos que ele juntou aos autos com 3 dias úteis de antecedência. Então, um advogado vai ter um julgamento de um caso de grande repercussão nacional hoje. Aí o advogado pode pegar o jornal de hoje e apresentar no plenário? Não pode. Porque no plenário do júri, você só pode apresentar documentos que foram juntados aos autos com 3 dias úteis de antecedência, a outra parte tem que ficar sabendo. Então, tudo que o advogado ou que o MP vai usar no júri, ele vai ter que informar com no mínimo 3 dias de antecedência, 3 dias úteis de antecedência, e o juiz tem que intimar a outra parte. E eu vou até falar para vocês que são uma tática que advogado usa, mas eu vou falar isso mais para frente, tá? Mas a regra é que qualquer fase do processo você pode apresentar documento, salvo os casos expressos em lei, e a principal exceção que eu quero que você saiba é essa do júri, que você só pode apresentar documentação em plenário se você juntar os autos com 3 dias úteis de antecedência, a outra parte tem que estar ciente. Considera-se documento, que a gente adota um conceito amplíssimo de documento, qualquer escrito, instrumento, papel, público ou particular. Então, qualquer escrito, uma carta anônima, uma escritura pública é documento. A fotografia do documento, ou seja, a cópia, né, a xerox do documento autenticada, se dará o mesmo valor do original. Xerox autenticada tem o mesmo valor do original. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios ilícitos, por meios criminosos, não podem ser admitidas em juízo. Óbvio, né? É uma prova ilícita, está no artigo 157 do CPP, nós já estudamos provas ilícitas. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, pela pessoa que recebeu a carta, para a defesa do seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Então é por isso que a gente grava, e quando ele fala carta aqui, tá? Lembre que o artigo 3º do CPP diz que o Código de Processo Penal admite interpretação analógica. Então, quando ele fala carta, em 1941 não existia e-mail, não existia WhatsApp, Instagram. Então, faço interpretação analógica aqui, que carta significa não só carta, significa telegrama, significa e-mail, significa mensagem do WhatsApp, significa mensagem no Instagram. Então, o Júnior que me mandou uma mensagem, eu posso mostrar essa mensagem em juízo, para o juiz, para defender um direito meu, ainda que o Júnior diga, eu não autorizo você mostrar minha mensagem em juízo. Por isso que a gente bate print, né, do WhatsApp, das conversas, ainda que a outra parte não autorize, a gente pode, o destinatário pode usar para defender um direito seu. Para acusar, pode, ou seja, aquela print no WhatsApp,
pode ser considerado prova para condenar o cara? Nem sempre. Principalmente coisas relacionadas ao WhatsApp, o juiz determina que haja uma escritura pública em cartório. Então você tem que procurar o cartório para fazer um procedimento para tornar aquela prova lícita. Então não é todo print de WhatsApp que o juiz aceita, tá? Ele pode até aceitar, mas é difícil. Aceita principalmente para condenar. Geralmente essas provas da internet, se for processo criminal, até processo civil, é necessário que você compareça ao cartório e faça um procedimento dentro do cartório para tornar aquela prova ali uma prova válida, tá bom? Então não é só fazer print e juntar no processo, não. Porque você pode ter fraudado aquele print e o juiz pode correr o risco de condenar a pessoa com base numa prova falsa sem saber. Por isso que o juiz exige certas formalidades para aceitar coisas da internet como objetos de provas idôneas, digamos assim. Mas carta, né, isso eu estou falando do meu eletrônico, né, mas carta pode ser juntada ao processo para a defesa do direito, se para condenar ou não, vai depender muito de caso a caso. Uma carta anônima me ameaçando, pode sim servir para condenar o cara, não tem muito problema não, em relação a isso. Então, e eu posso usar pelo meu direito, pela defesa do meu direito. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará independentemente de requerimento de qualquer das partes para sua juntada aos autos se possíveis. Turma, o juiz criminal, a gente já conversou sobre isso, principalmente quando eu conversei sobre 156, o juiz criminal ele tem uma postura muito mais ativa do que o juiz civil. E o juiz criminal, ele pode sim, se tiver notícia de uma prova, ele pode mandar produzir de ofício, como a gente já falou. E o Código de Processo Penal repete isso várias vezes. Nesse momento, ele repetiu em relação ao documento. Então, o juiz ficou sabendo de uma carta no meu escritório. Ele pode determinar uma busca e apreensão para pegar essa carta no meu escritório, ainda que as partes elas não tenham pedido essa busca e apreensão. O juiz ficou sabendo de uma escritura pública que mostra que eu comprei com dinheiro à vista por 150 mil um imóvel, né? Com dinheiro vivo, como aconteceu, né? Com os filhos aí do presidente, né? O próprio juiz pode pedir essa escritura pública, mesmo que ninguém peça. Então, se o juiz tiver notícia da existência de um documento relativo a um ponto relevante da acusação ou defesa, desculpa, pessoal, da acusação ou defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, a sua juntada aos autos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Rapaz, essa hora aqui é osso, porque começa a vir um cheiro de comida, e é a hora que a barriga já tá roncando, né? Porque eu tenho a B, C, D e a F. Eu resolvi me prostituir esse ano um pouco mais, né? Porque eu sempre sou mais comedido, já que eu dou aula em um monte de canto, né? E aí eu dou aula no tribunal, dou aula na Unicef, dou aula na Unifor, dou aula no Prime, dou aula no outro cursinho, enfim. Aí eu evito, eu sempre equilibro muito minhas aulas, porque se eu der pouca aula nesses muitos lugares, já é muita aula, né? Então aí se vai chamando prostituindo. Eu tenho aula CD noite, para vocês verem como eu tô prostituído, mas Deus tá vendo, tenho certeza. Aí o 235 tá dizendo assim, a letra ou a firma de documento particulares serão submetidos a exame pericial quando contestada a sua finalidade. A letra é a letra mesmo, a escrita, a sua autenticidade. E a firma é a assinatura. Então, se está lá uma carta anônima, e eu estou acusando o Júnior dessa carta anônima ter sido dele, o juiz manda a carta anônima para uma escrita, e aí a gente já conversou sobre o exame escrito, que a gente já viu como é que vai ser o procedimento dessa perícia, e aí para comparar a letra do Júnior com a letra da carta, e o perito ele vai saber, mesmo que o Júnior tenha feito uma de forma e outra cursiva, o juiz vai saber identificar padrões para saber se foi ou não a mesma pessoa que escreveu aquele documento. Então, sempre quando a letra, né, o escrito, ou mesmo a firma, que é a assinatura de documentos particulares, forem contestada a autenticidade, aí o juiz determina a perícia. E aí os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo da sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou na falta por pessoa idônea
nomeada pela autoridade. Turma, inclusive no meu roubo lá da Polônia, né, eu entrei com ação aqui no Brasil, não foi criminal, foi civil. Aí uma das contestações do outro advogado foi que eu juntei o BO da Polônia. Juntei o BO da Polônia, juntei o BO do Brasil, e ele achou ruim porque não foi traduzido por tradutor juramentado. Aqui no Brasil, só precisaria se o juiz quisesse. Aí o cara de juizado especial, que é super simples, oralidade, celeridade, o cara tá falando de tradutor juramentado. Aí eu até fico pensando, né, como às vezes deve ser chata a função, né? Eu já fiz sentença, não, já assessorei juiz, mas a parte eu nunca peguei coisas muito chatas assim, não. Eu acho que é porque eu sou muito objetivo nas minhas coisas, mas, pô, a contestação do tamanho do mundo para alegar quase a mesma coisa em toda a questão, né? E o juiz, ele tem que, principalmente no processo criminal, tem que rebater argumento por argumento da defesa. Então, às vezes, a defesa bota 15 argumentos, o juiz, né, tem que rebater um por um. Muito embora quem faz mais as sentenças, né, são os analistas, auxiliando o juiz, e obviamente o juiz, ele corrige, né, eu estou dizendo que não é o juiz que senta para fazer, na maioria das vezes, quem faz é o analista, e o juiz corrige depois, fazendo as alterações que ele achar pertinente. Enfim, então os documentos traduzidos em língua estrangeira, sem prejuízo da sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou na falta, pessoa idônea nomeada pelo juiz. Então o juiz pode nomear alguém, se ele tem polonês, entenda, então pronto, pois então traduz isso aqui para mim, né? Óbvio, se eu for, isso é como se ele estivesse nomeando um perito, né? É um tradutor, na verdade, que é equiparado a perito. Tradutor é equiparado a perito, isso a gente viu em sujeitos processuais, que foi a última matéria que a gente viu no semestre passado. 237, as públicas formas só terão valor quando conferidas com o original e em presença da autoridade. Pública forma não é algo que está muito em uso hoje, tá? Lembre que o CPP é de 41. Pública forma era um documento que você podia fazer na forma pública igual e valia como se documento autêntico fosse, desde que conferido com a original. Então existia essa figura da pública forma. Hoje em dia a gente não ouve mais falar dessas públicas formas, tá? Então pode até desconsiderar esse artigo. E 238, os documentos originais, juntos a processos findos, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido do Ministério Público, ser entregues à parte que produziu, ficando traslado a cópia nos autos. Tá falando assim, pessoal, para provar que a lesão corporal de natureza grave, né? Aí o Júnior me bateu e eu fiquei internado por mais de 30 dias. Aí o Ministério Público juntou os exames que eu fiz, os exames todos originais, as ultrassonografias, ele juntou um bocado de coisa no processo, né? Um bocado de documento original. Quando transitar em julgado o processo, eu posso pedir de volta esses documentos, já que eu juntei os originais, isso quando o processo é físico, né? Porque hoje o processo é eletrônico, aqui no Ceará, pelo menos, então não tem mais sentido tanto esse artigo. Mas, se tiver ainda existem processos físicos, né? E aí, nesses processos físicos, quando ele acaba, a parte pode pedir de volta os documentos originais que ela juntou aos autos. Mas aí vai ficar cópia desses documentos, que é o que chama de traslado, nos autos. Perfeito? Até aí? Deixa eu ver aqui. Eita, se garante. Deve ser do rumo de aula, né? Eu dou um bocado de aula mesmo. E o pior é que eu faço recusar. Graças a Deus, assim, né? Porque tá hora não dá, né? Tem que viver um pouquinho. Mas eu gosto muito. A barreira de cereal entrar, olha, o pior, Júnior, é que eu realmente como. Eu tomei um iogurte antes da aula, mas não tem jeito. Toda aula, quando dá aqui 12, 20, eu tô aqui roncando minha barriga. E o cheiro do mundo. De verdade, a barrinha ajuda. Tem uma proteína aqui de sacia, eu adoro. Esse é o problema, é que eu adoro demais essas barrinhas, porque é doce, né? Porque eu não gosto de doce. E o pior é que eu tô tomando. Eu passei a quarentena quase toda de sem beber, né? E aí eu voltei a beber, pelo menos aos sábados. Aí eu já tô mais velho, né? Eu sinto ressaca. E eu quase não tomo remédio, mas eu tomo um Tilenolzinho. E uma coisa que eu faço sempre é pedir São Paulo. 1 quilo de sorvete, eu ganho mais meu e 4 casquinhas. 1 quilo só de leite ninho. Aí eu como se não houvesse amanhã, no dia seguinte eu tô muito de arrependido, né? E lá vai o Cidinho correr, nadar, lá vai o Cidinho pra academia, sem faltar, pro Cidinho se manter saudável.
É incrível aquele sorvete, né? Incrível, incrível. Não sei como é que eles fazem aquele sorvete, não. É 1 quilo mesmo, mas o meio quilo eu misturo um pouquinho. Que é para ser surpresa, né? Mas você sabe, né? Com jeitinho a gente consegue tudo que a gente quer. Vamos lá. Turma, e finalmente, para a gente acabar, tá? A gente viu, então, de provas, né? Depoimento do acusado, depoimento da vítima, depoimento das testemunhas, acariação, reconhecimento de coisas e pessoa, prova documental, enfim, a gente já viu tudo. O indício também é um meio de prova, tá? E aí a gente acaba essa matéria na próxima aula, graças a Deus, a gente vai falar de busca e apreensão, e na próxima aula eu quero também acabar o procedimento ordinário, se Deus quiser, acho que dá para acabar, e aí a prova vai até o procedimento ordinário. Mas nessa aula só falta a gente falar de indícios. Turma, o que são os indícios, tá? Se coloque no lugar do juiz e veja como é difícil você ser um juiz, principalmente um juiz criminal, porque o juiz criminal tem que tentar entender o que realmente aconteceu lá. E na verdade, ninguém nunca vai ter certeza absoluta de tudo. Então nunca vai dar para você dizer que o juiz ele condenou com 100% de certeza. Isso é uma discussão muito grande que se faz na criminologia, no processo penal, mas infelizmente a gente não tem tempo de ir para essa discussão. Mas só pensem, como nunca, nem que o juiz veja um vídeo, vai dar para o juiz decidir com 100% de certeza que aquele crime realmente aconteceu, a gente não tem certeza de nada da nossa vida. Por isso, o juiz muitas vezes julga com base em indícios. O indício é o que te dá grande probabilidade de como ocorreu aquele fato. Então, o juiz muitas vezes julga com base em indícios. Então, indícios é o que te dá, são fatos que te dão grande probabilidade de concluir que aquele fato realmente aconteceu, que aquele crime realmente aconteceu. A Elisa Samúdio, por exemplo, hoje, está morta ou está viva? Não acharam o corpo. Não acharam nada. O Bruno disse que não matou, disse que ela tá aí escondida viajando. Dá para você ter 100% certeza que a Elisa Samúdio tá viva? Ninguém tem. Então o goleiro Bruno tá condenado, né? Foi condenado, inclusive já tá até em regime aberto, se não me engano, tá até trabalhando como goleiro de futebol, e ele foi condenado muito com base em indícios. Então o que é indício? Considera-se indício uma circunstância conhecida e provada. Um fato conhecido e provado, que tendo relação com um crime, autoriza o juiz, por indução, por raciocínio lógico, concluir a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, por exemplo, tá lá uma câmera mostrando eu saindo de um quarto de hotel, e nesse quarto de hotel nesse quarto de hotel tem uma pessoa morta. E o juiz, uma das coisas que ele me condena é com base nessa câmera. Mas na câmera só mostra que eu estou saindo do quarto. E logo depois chegar a polícia e ver a pessoa morta. Dá para o juiz ter 100% de certeza que eu matei a pessoa? Não dá. Você ter chegado no quarto, a pessoa já estava morta, a pessoa pode ter se matado. Mas o fato de eu ter saído do quarto e a pessoa entrou viva, aí eu entrei no quarto, e a câmera só mostra eu entrando e saindo do quarto, e depois a polícia chegando e vendo que aquela pessoa está morta, dá para o juiz dizer que aquilo é um indício, ou seja, aquela câmera mostrando a vítima e eu entrando vivo, a vítima entrando viva, eu saindo lá, e a vítima depois morta, isso é um forte indício de que eu cometi. Então o juiz criminal dificilmente julga com absoluta certeza, daí porque ele pode julgar com indícios. Então, considera-se indício uma circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o crime, autoriza por indução, por raciocínio lógico, concluir a existência de outra circunstância. Então está provado que eu entrei, que a vítima entrou viva e eu também no quarto. E está provado que eu saí do quarto, então tem um indício muito grande de que foi eu que matei aquela vítima. Basta um indício? Claro que não basta. Mas o indício é sim um meio de prova, como vocês estão vendo aqui. E para a gente acabar a nossa matéria, como eu falei, a gente vai falar de busca e apreensão na próxima aula, e aí é o momento em que eu vou conversar com vocês sobre terminar o procedimento ordinário e o sumário, se Deus quiser. Prof, as atividades da AV2. Pois é, claro, não vou fazer atividade para a AV2, certo? Eu pensei bem, então a AV2 a gente fica sem atividades, mas a prova vale 11 pontos, tá? Para você ter a possibilidade. Ó, o Vitor tá aí, menino. Definição de treinar para comer. Vitor, infelizmente. O Vitor aqui posta umas fotos aí todo galã, né? O cabo é todo bonitão, todo saradão, não sei o que. Eu digo, já fui bom nisso.
Hoje é só para manter mesmo o negócio, mas culpa minha. Aí a Clara, professor, a atividade já foi, mas turma, ó, a V2, primeira e segunda chamada, vai até 11 pontos, tá? Então, pode ser que você pode errar uma questão ou outra, que aí você ainda consegue tirar 10. Fechou? 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 Mas, Vitor, vou me inspirar em ti. Se Deus quiser, um dia eu vou nada, eu penso logo que eu vou morrer logo e que eu não aproveitei minha vida. Muito embora cada um aproveite a vida do jeito que quer, né? Assim, você não deve condenar ninguém pelo que ela tá tanto para fazer da vida. Então, tem pessoas que só comem planta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Vitor, acho que não, porque ele é muito novo, e quando ele é novo, tem muita testosterona, né? Aí mantém o corpinho, mesmo a gente fazendo umas extravagâncias. Só depois, Vitor, que a gente vai sentindo o negócio cair. E aí, para eu ficar definido, saradão, não sei o quê, eu já fiquei, mas eu preciso fazer coisas que hoje eu não estou muito disposto a fazer, né? Que é renunciar minhas bebidas, né? Que é renunciar meus doces, principalmente. Então, eu já me acho bonito e gostoso o suficiente, acho que eu não preciso melhorar nesse aspecto, não, né? Não, Júnior? O Júnior... Show de bola, mas cada um vive a vida da forma como acha que deve ser. E aí, ninguém tá certo, ninguém tá errado, ninguém deve condenar ninguém por isso. E aproveite, viu? Todos vocês são novinhos, porque a idade vem, né? Se Deus quiser, vem, né? Então, uma coisa que eu almejo é ficar velho, um velho cocotinho, viajando aí. Tudo. Pois é isso, turma. Eu vou encerrando aqui. A gente se vê na quinta-feira que vem, tá? Acabando.